Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no Orla Play, o canal do Jornal da Orla na internet. E hoje vamos falar sobre cultura, cultura regional, cultura local, cultura caiçara. E para falar sobre um tema tão instigante, eu recebo aqui na redação do Jornal da Orla o multifacetado, o versátil artista, que ele é cantor, ator, músico, malabarista, produtor cultural, documentarista. Eu vou ficar aqui até amanhã falando sobre as habilidades do Márcio Barreto. Márcio, obrigado por comparecer aqui na redação do Jornal da Orla. Seja bem-vindo. Muito obrigado, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Acompanho já o jornal há um bom tempo, sei da importância dele para a cidade e por isso é um grande prazer estar nesse momento na redação. E também participa dessa nossa entrevista, na verdade, uma grande conversa, o meu colega de profissão, meu amigo, Lincoln Espada, jornalista especialista em cultura. Lincoln, obrigado por aceitar o meu convite aqui. Seja bem-vindo à redação do Jornal da Hora. Imagina, eu que agradeço de poder estar aqui comparecendo, prestigiando tanto o veículo quanto você, que é meu amigo Marco, e vocês também que estão nos acompanhando aqui nesse bate-papo. O Márcio Barreto ele é conhecido no segmento cultural pela sua versatilidade, pela qualidade do seu trabalho e também pela quantidade. E agora ele é o curador da Semana de Cultura Caiçara, que vai ter uma programação bem interessante que acontece de 18 a 22 de maio aqui em Santos. Ô Márcio, eu queria que você começasse falando para a gente aqui o que te levou a organizar a Semana de Cultura Caiçara. A gente lembrando muito bem que você é o curador, mas também a programação é resultado de um trabalho coletivo, né? Sim, eu acho que tudo começa quando eu me pergunto quem eu era enquanto uma identidade coletiva, né? O que significava andar pelas ruas, pelas praias das nossas cidades e o que isso interferia no modo que nós éramos, né? E a pesquisa foi me levando à cultura caiçara, essa coisa mais ancestral que nos forma, essa identidade genesíaca, né, do próprio povo brasileiro. Porque o Brasil, na verdade, começa aqui no litoral, com os nossos antepassados. E depois vai se propagando por todo o território brasileiro no decorrer da história. Então, todos esses questionamentos, a pesquisa que eu fui levantando, me levou a pensar uma arte caiçara também, uma arte contemporânea caiçara que pudesse unir toda essa nossa ancestralidade à contemporaneidade, aos dias de hoje, à própria urbanidade. Então, a Semana da Cultura Caiçara, que já está na sua 10ª edição, que é pioneira na região, né, uma das primeiras, também é amparada por uma lei municipal, assim como nas outras cidades, como Santos, Guarujá, Praia Grande. Ela promove justamente essa união entre o nosso passado e o nosso presente, através de várias linguagens artísticas, que envolvem a música, o cinema, a dança, o teatro, a contação de histórias, a literatura, que é fundamental. A literatura ela é sempre um registro histórico de quem somos. Sim. O Lincoln, você que acompanha a cena cultural, não só da região, mas do Brasil de um modo geral, queria que você falasse para a gente qual que é a importância da cultura para você definir e reforçar as raízes culturais de uma região. Então, quando a gente fala sobre cultura, a gente está falando são os hábitos, né, as tradições, os ritos que nos formam. E isso se dá antes da nossa própria alfabetização, também é uma ação cultural. Nossos responsáveis nos colocam para ninar, né, com aquelas cantigas. Então, a gente já vem de berço, né, o que vai nos formando enquanto pessoa, enquanto repertório. E justamente, é como se falou, e aí é o que a declaração da Unesco fala da diversidade cultural, que realmente o que se faz ser uma diversidade cultural, um patrimônio cultural, é quando um território, uma comunidade tem a sensação de pertencimento diante de uma
característica, né? E essa identidade caiçara é interessante também poder lembrar que, assim, por muito tempo, né, o caiçara, que é o caipira do litoral, não é isso? Acho que de talvez seja de uns 10 anos para cá, ou de uns 15 anos para cá, não sei se por uma grande sacada genial de marketing, da publicidade, enfim, da qual também foram levando esse termo para se desestigmatizar na região, né? Sim. Do mesmo modo que, sei lá, em São Vicente a questão do Calunga, Sim. né, que também virou marca, né, e assim por diante. Por aqui a questão do caiçara também é algo já visto de forma positiva, né? Márcio, queria que você falasse para a gente o que vai ter a programação da Semana da Cultura Caiçara. Vai ter dança, vai ter música, vai ter literatura. Queria que você destacasse alguns eventos interessantes. Sim, nós temos na abertura, né, Marco, que acontecerá na Pinacoteca Benedito Calixto, agora no dia 18, a partir das 18h30, onde estarão reunidos os principais pensadores, artistas, pesquisadores em torno da cultura caiçara na nossa região. Teremos, assim como destaque, um concerto com o pianista André Memari, que hoje é considerado um dos maiores nomes da música contemporânea no Brasil. As principais orquestras sempre encomendam suas obras, enfim, é muito versátil também. Nós teremos a apresentação do coletivo Percutindo Mundos, que eu faço parte, junto com a soprano Adriana Bernardes, e também o músico e compositor Lívio Trachtenberg, que é uma figura assim, interessantíssima, muito criativa, e também foi ligado ao Gilberto Mendes. A Semana da Cultura Caiçara, essa 10ª edição, é uma homenagem... É isso que eu ia te perguntar mais pra frente. Ao compositor Gilberto Mendes, né, santista também, que atuou muito conosco dentro dessa arte contemporânea caiçara. Teremos no dia também dança, com Alice Aguiar, e teremos também uma série de lançamentos de livros de escritores da região. O Lincoln, é possível a gente falar das particularidades da cultura caiçara? Queria que você ajudasse a explicar para a gente, explicasse para a gente, qual que é o sotaque da cultura caiçara? O que diferencia a produção cultural feita aqui na nossa região em comparação a, você falou da cultura caipira, ou mesmo a cultura metropolitana de São Paulo, por exemplo? Então, tem uma poética muito territorial, né, na questão das várias linguagens, porque, assim, toda a produção caiçara, e daí a gente pode estar falando desde, se eu não me engano, o litoral de Santa Catarina, né, o norte, que vai até meados lá do Rio de Janeiro, a gente se vislumbra na vida muito pelo nosso cenário. Então, não tem como não se falar da neblina, do cinza das grandes cidades, não tem como não se falar do campo, né, da vida no campo. E o mar, ele magnetiza a gente, né? Então, existe uma grande produção literária, uma grande produção audiovisual, né, na área que não vai ter como fugir, ou fotografias, enfim, que vão ser voltadas à questão do mar, a questão da própria areia, né, o artesanato, quando se faz esses elementos, isso vai se dar na característica regional. É algo que lembra meio como... É um gosto de verão, né? Que vai se tendo pelas páginas, pelas obras. Ô, Nico, eu imagino pelas também a músicas. influência da Mata Atlântica, né? Porque o Brasil tem um litoral bem extenso, mas esse trecho aqui do litoral sul, né, da região sul, ele tem essa particularidade de ter a Mata Atlântica, né? Isso também acaba interferindo, também acaba sendo uma particularidade da cultura caiçara, né? Sim. Aí, já que a gente está falando também na questão dos territórios, né? Uma boa parte agora das décadas para cá e tudo mais, a gente sempre buscava, né? Vamos lá, que o epicentro cultural, né? Os principais nomes, uma questão de busca de vanguarda, né? Até em questão de competição, complementaridade com a arte da capital. Então, essa parte que era muito ligada à Mata Atlântica, né, ou às florestas, enfim, não era algo, sei lá, de 92 para cá, né, a sustentabilidade ambiental vai entrar na pauta.
mas algo que é muito presente para quem vai ser essas populações, por exemplo, da Ilha de Ana, do Caruara, né, da área continental, enfim, também da área continental de São Vicente e das demais cidades, Cubatão, né, tem uma obra que eles estão fazendo, né, tem uma geração de jovens que se chama Cuipataã, né, que é o nome originário da cidade. E eu acho que é um processo também que a pandemia despertou, que já se tinha na questão da parte de artes cênicas e de literatura, mas que a pandemia também agilizou a questão de projetos de memória oral, né? Então, isso também eu acho que é uma característica que está sendo feita na cena atual, né? Então, você vai ter, sei lá, desde a peça do Benjamin de Oliveira, do primeiro Palhaço Negro, feito por um elenco negro, vai ter a peça da Vila Parise, que é sobre contando a história, né, em forma de cortejo. Você vai ter vários livros. Ô, Márcio, a gente fala o termo caiçara já remete à cultura indígena, mas também, sabe, aqui na nossa região temos influências também da colonização, da cultura europeia e também da cultura indígena, né? Queria que você falasse o resultado da mistura nesse caldeirão cultural, né? Exato, né? Porque é muito interessante quando a gente pensa no caiçara, nós pensamos assim com um sentido de localidade, né? De algo ali tradicional, colocado muito especificamente numa região. Porém, o caiçara, como você mesmo comentou agora, ele é a própria presentificação dos pilares da humanidade. Porque o caiçara ele é formado do indígena, autóctone, né, que já vivia na região, várias nações europeias, não só a portuguesa, mas também a francesa, a holandesa, a grande influência dos ingleses também, enfim, os alemães, né, dentro da navegação, como o próprio caso do Hans Staden, né? E também várias outras nações africanas. E isso é de uma riqueza fundamental para que a gente possa entender o que é o caiçara. E principalmente agora, porque deslocado muitas vezes do seu território original por questões políticas ambientais, como o próprio Lincoln havia comentado antes e como você ao falar da Mata Atlântica, porque o caiçara originalmente ele é justamente o homem do mar, mas também da terra. Ao mesmo tempo que ele pesca, ele também planta, colhe, né? E ele possibilita, na verdade, o caiçara, na verdade, possibilita a própria formação da identidade nacional que iria se formar nos séculos posteriores. Porque, ao mesmo tempo que ele tem essa localidade, ele tem esse âmbito mais amplo de mundo dentro de si, esse cosmopolitismo que é formado por essas várias etnias. Sim. Lincoln, a Semana da Cultura Caiçara 2022, ela celebra o centenário do nascimento de Gilberto Mendes, que é o grande idealizador do Festival Música Nova e tem uma identidade com o Santos muito grande. Queria que você falasse para a gente sobre essa homenagem e o que tem de caiçara na obra, no legado de Gilberto Mendes. Então, além das próprias referências do mar, né, nas obras, e que acho que é uma sensibilidade que é explorada, né, pela questão oceânica da qual a gente acaba sendo banhado, tem um ponto que aí é muito mais, e eu creio dele em si, desde o manifesto, né, do Música Nova, que é essa questão do cosmopolita, né? O que acontece é que devido, né, nesse território que é o Caiçara, né, onde se considera desse modo, vai acabar havendo a criação de muitos portos, né, que vão também receber muito da questão do estrangeiro, do outro, e desses encontros e desencontros e reencontros vai se fazendo a importância dessa cena contemporânea que foi que o Gilberto Mendes ia procurando, né, que eram os pontos mais
distintos da rota comercial que a gente tinha na área da música. Tem o Gilberto Mendes, ele tem aquela característica que todo mundo fala, da qual ele ficou servidor público, né? Por uma vida, e fazia isso no contraturno, né? De praticar a música, de como maestro. É alguém de uma generosidade ímpar, né? Nos últimos anos, né? Com quem já pôde convivê-lo, estava desde fazendo festa do livro lá na Estação da Cidadania, estava-se lá na Pinacoteca pelas tardes, abria-se a casa para poder fazerem pesquisas, lançou livros, né, também sobre o legado. É alguém que vale a pena poder se fazer memória. Eu acho até que já deve ter alguma sala chamada Gilberto Mendes pela prefeitura, não vou saber precisar. Tem um ponto que aí quem vai fazer o concerto em prol do Gilberto é o André Memari, né? Que você tinha citado na quinta-feira. E tem a programação de sábado, que vai ser no Clube do Choro. Então, lá no Centro Histórico, que talvez uma coisa interessante é que tem um convidado de São Paulo por lá, né? Que é do Língua de Trapo, Sim, não é Laércio isso? arrumou. E aí ele vai cantar com o Rogério Baraquê, se eu não me Sim. engano. Márcio, o Gilberto Mendes é um compositor, maestro, mas eu imagino que ele não influencia, não inspira apenas músicos, inspira também outros artistas de outros segmentos, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Exatamente por esse caráter multifacetado da obra dele, né? Ele conta assim que na infância a mãe o levava a concertos, levava a cinema, levava ao teatro. Então, ele sempre foi muito embebido com essas várias linguagens, né? Além de músico, compositor, ele também atuou em filmes, em, ele escreveu vários livros também, não só ensaios, mas também como livros de ficção, como Daniele Insurdina. E se aproximou muito da cultura caiçara contemporânea nos últimos anos da sua vida, né? Participando de saraus, participou também de várias semanas da cultura caiçara. O próprio Festival Música Nova, né, foi um marco muito importante na história da cidade e na própria propagação da obra do Gilberto, né? Pelos vários contatos que ele fez através do mundo, trazendo grandes compositores aqui para a nossa região. E o Festival Música Nova também continua. Nós vamos agora para a 57ª edição dele já. Na 56ª nós fizemos também uma homenagem ao seu centenário. Hoje eu sou diretor artístico do Festival Música Nova, né? Nós conseguimos trazê-lo de volta a Santos em 2019. Ele tinha ficado desde 2012 fora do circuito, né, de Santos. É muito importante que a gente possa estar unindo essas questões tradicionais, ancestrais, como a questão caiçara, ao que há de mais novo, mais contemporâneo, mais experimental. E essa mistura retrata muito de quem nós somos enquanto santistas, enquanto vicentinos, caiçaras, calungas, né? O Lívio Trachtenberg, né, sempre comentava sobre isso, que ser caiçara é mais ou menos ter os pés na areia, mas os olhos no horizonte. Exatamente. O Lincoln, 2022 marca também o centenário da Semana de Arte Moderna. Um século depois, que tipo de inspiração, que tipo de influência, que tipo de memória a semana realizada um século atrás ainda traz para os produtores de cultura no Brasil? Então, tem dois pontos que são interessantes, né? A gente vai ter uma influência direta por alguém que, de alguma forma, teve relações com o pessoal da Semana de 22, com a Tarsila, com o Oswald, que é a própria Pagu, né? Sim. Da qual, quando vem passar as décadas de 50 e 60 morando aqui pela cidade. Mas tem um ponto que, assim, eles conseguiram fazer, dois pontos em específico. O primeiro, eles conseguiram fazer com que toda a cultura parisiense, né, que influenciava diretamente o Brasil, nos hábitos, nas vestimentas, no figurino, né? Tanto que, assim, é uma coisa até
irônica, né? Porque eles estavam com roupas de alta grife, né? Semana de Arte Moderna, lá de Paris, enquanto todo o restante do conteúdo e da mensagem que eles produziam era buscar essa antropofagia, era buscar você descobrir a sua própria ancestralidade, as suas raízes e fazer disso um grande mix. Esse ponto que é de você poder redescobrir o país, isso é, se não iniciado, é algo que assim é mais bem pontuado na Semana de Arte Moderna. E por isso a importância que se tem. E o outro é que aí a semana em si ela se torna notável, porque é quando começa o país a abrir os olhos de que São Paulo se tornou uma potência, né? Daquela geração pós-cafeicultores, e que, olha, não é o Rio, né, enquanto capital, enfim, etc., a única cidade que se desponta. Agora tem uma segunda e que também vai fazer essa produção Cosmopolita, cultural. né? Tanto que aí, até hoje, você vai ver, não só economicamente, né? Não que seja também, talvez por causa da Semana de Arte Moderna, que se teve uma pujança econômica a São Paulo. Mas aquilo foi o ato que representou que, olha, a economia de São Paulo, né, vai se destacar aí pelo cenário do país. Então, esses dois pontos. O Márcio, a Semana da Cultura Caiçara, ela busca fortalecer a identificação do morador, né, daqui da região com a cultura local. Além de eventos culturais como esse, que outras iniciativas você acha que são necessárias, são importantes para fortalecer ainda mais essa identidade do morador com a sua cultura local? Por exemplo, nas escolas. Exato, é fundamental que a cultura caiçara faça parte da grade curricular das escolas, porque é um modo realmente de autorreconhecimento, de poder enxergar as nossas raízes e de que maneira elas vão se desdobrando no nosso dia a dia. Há muito da cultura caiçara em nós que, infelizmente, nós perdemos o elo de reconhecimento, né? Muito do nosso modo de falar, muito daquilo que nós comemos, né? A nossa própria visão do mundo retrata toda essa história que o caiçara carrega. Se a gente for pensar, já há muitos avanços. Primeiro, porque grande parte das cidades na região já contam com leis municipais que asseguram a importância da cultura caiçara. Nós temos uma lei também estadual para a Semana da Cultura Caiçara. E se nós pensarmos há uma década atrás, talvez era difícil que o santista se reconhecesse como caiçara. O caiçara era sempre algo distante, né? Porque ele era todo carregado assim, de um sentido muito pejorativo, né? O preguiçoso, o sujeito de somenos. Mas não, na verdade, o caiçara, até uma frase tradicional para isso, diz que o caiçara é o músico que troca todos os instrumentos, porque ele tem muitas habilidades, né? O caiçara tradicional, por exemplo, ele constrói a sua casa, a sua canoa, os seus utensílios domésticos, A gastronomia. a gastronomia, que é maravilhosa, né? Ele constrói os seus instrumentos. E que é essa coisa do faça você mesmo que a sociedade moderna vem perdendo e que é fundamental. Outras grandes lições, fora a questão dessa adaptabilidade extrema às mudanças econômicas, sociais, políticas, ambientais pelo qual nós passamos, né? O caiçara demonstra toda a pujança que tem em continuar a existir, em procurar alternativas criativas para os problemas que vão acontecendo. E nos permite também entender que há outros modos de vida, além daqueles pautados no lucro, por exemplo, né? Que às vezes há mais em dividir do que em reter, né? Que é melhor multiplicar fazendo e distribuindo do que esses modos de vida, esses ideais de vida que vão sendo plantados diariamente pela indústria da cultura, por esses discursos de poder que vão nos levando assim numa vida automática, né?
Não em rumo ao mar, mas em rumo ao abismo, que é o grande problema. Ô, Lincoln, antes da gente terminar a nossa conversa aqui, eu queria tratar da questão da cultura, uma abordagem mais ampla. Você é autor, junto com o Rafael Moreira, de um livro em que relata, descreve o processo de desmantelamento da produção cultural no Brasil. Então, eu creio que, logicamente, isso aí daria para fazer um outro programa inteiro sobre isso, mas eu queria que você pincelasse rapidamente sobre esse processo de desmantelamento da produção cultural brasileira e quais as consequências disso num curto prazo, não só para a cultura em si, mas também até em aspectos econômicos, porque a gente sabe muito bem de que a produção cultural é uma cadeia econômica que é muito capilarizada, que gera muito emprego, renda e tributos, né? Então, a gente fala economia criativa, onde vai também entrar a economia das artes, gera 2,5% do PIB, né, nacional, de acordo com as pesquisas. E que, na verdade, de R$ 100 o que se move dessa economia, é de 1 a 2 o que se é de investimento público, né? Isso vai fomentando que isso vai haver uma grande produção e assim por diante. O próprio processo do livro em si, né, à medida que, por exemplo, ele foi financiado pela prefeitura por um concurso de projetos, mas aí a venda dele vai gerando também uma maior circulação, né, da economia e também do que vem se desenvolver. Nesse ponto do desmantelamento, né, é importante citar que cultura se faz por superávit, né, de um modo geral. Quando está bem a economia, dá para se poder investir. Senão, os políticos costumam destinar com suas lógicas para a saúde, para a educação, para a assistência social, para as obras de infraestrutura, que também têm as suas necessidades e demandas do dia a dia. A cultura, já que é algo que é sempre vista só a longo prazo, às vezes é até difícil de poder se destacar um panorama, né, do que pode ocorrer. De fato, tem uma questão muito simbólica e forte com isso, né? Porque à medida em que um governo federal consegue suprir, né, retirar o status do ministério, tornando como uma secretaria especial, e se isso funcionar ou não funcionar, enfim, ele dá um indicativo para que os governos estaduais e as prefeituras também repitam o mesmo processo, né? Então, e o que isso significa de um modo muito geral, né? A questão do status ministerial. Já falando, sei lá, dos 5.500 municípios, né, que existem no país. Quando você tem a retirada do status, você tem a questão de que se a pessoa é o ministro ou se é o secretário e se vai, né, haver um rebaixamento, ele não vai ser ordenador de despesas, né? Então, o orçamento vai ficar sempre necessitando de também se fazer uma lógica. A burocracia também vai se fazer maior, porque vai ter que se criar um outro fluxo de O caminho é muito trabalhos. mais longo, né? Então, e tudo isso, porque a gente sabe que um processo de um gabinete ao outro, isso se leva dias, porque política se faz não só pela burocracia, mas pelo diálogo, né? Então as pessoas vão também ali pelos autos, né, se manifestando, analisando, então tudo acaba sendo mais tardio. Essa é uma situação clara que a extinção do Ministério da Cultura provoca. Isso é um ponto. O outro ponto é que, assim, diante disso, ele também faz com que não haja os modelos de controle social e fiscalização. A gente está falando de uma forma muito, né, a situação de que desde 2000, já fazia alguns anos, mas que não se há, por exemplo, discussões sobre o Conselho Nacional de Cultura, a Conferência Nacional de Cultura sendo discutida agora, né, no ano eleitoral, com provavelmente, né, há quem desconfie das finalidades de uma conferência nesse formato, né? Já falando de um plano nacional de cultura que foi feito com metas, o sistema, que seria uma espécie de SUS cultural, né, onde teria que ter um órgão executor, um conselho, uma conferência como controle. Esse plano cultural, esse tema, vai ser discutido esse ano, então, é isso, que foi feito, que era 10 anos, vai durar 12, e vai entregar em final de mandato para poder se discutir, e vai estar aquém das situações, porque muita parte do que tinha sido elaborado há 10 anos, que era uma economia que estava melhorando, né, estava um PIB bom, enfim, a gente estava noutro país, sendo de forma mais simples,
A gente tinha esperança que teria mais bibliotecas, mais salas de cinema, melhor infraestrutura para museus. E o terceiro ponto é o financiamento, né? Porque aí, à medida que houve um terço da verba do Ministério da Cultura é a Lei Rouanet, isso é via incentivo fiscal. E à medida em que tem todo essa maior regulamentação e estrangulamento da questão da Lei Rouanet, em onde você demora mais meses para poder analisar processo, agora tem uma cota de quantos projetos podem ser analisados por dia, uma burocracia que se faz maior para poder ter a licença, o menor valor, a questão da captação, que você não pode ter agora uma mesma empresa no interior do país, a única grande empresa da cidade faz a festa da cidade. Ela pode fazer a cada 2 anos, ela pode fazer por 2 anos consecutivos, no terceiro ela não pode mais. E aí, para São Paulo e para o Rio, talvez funcione essa rotatividade, né, do Uma comércio. cidade pequena, não. Não, então assim, tem toda uma série de desfavores que acabou ocorrendo, que isso vai meio que retirar a cultura, as manifestações artísticas das cidades, e são fatos de médio e pequeno porte, e de grande porte que vai sofrer são os museus e os prédios públicos, né, os patrimônios culturais, porque eles eram financiados por essa lei para fazer essa manutenção. Então vai ser um outro processo que ou vai ser de cair no esquecimento, ou algum incêndio de cinemateca fazendo escola, ou uma grande PPP que vai ter que ser gerada para garantir esses espaços da cidade, a identidade, do pertencimento nosso. Nossa, eu falei demais, Marco, por favor. Educação, saúde, economia são temas recorrentes num processo eleitoral, mas cultura também deve ser um dos itens a serem debatidos. Eu queria agradecer muito aqui a participação do Márcio Barreto, parabenizar pelo trabalho, pela trajetória, desejar boa sorte e espero contar com a sua presença aqui na redação do Jornal da Orla em outras oportunidades. Obrigado, Márcio. Obrigado, Marco. É um prazer. Foi ótima a conversa e realmente quero estar aqui muito mais vezes, com certeza. Convite não vai faltar. Oba. Lincoln, obrigado pela sua agradeço. participação, meu grande amigo Lincoln Espada. Obrigado e até a próxima, Lincoln. Eu que agradeço, meu amigo. Eu quero lembrar que a programação da Semana da Cultura Caiçara está disponível no portal jornaldaorla.com.br. Quero convidar você a tocar no sininho aqui no canal Orla Play no YouTube para ser informado toda vez que houver uma nova transmissão. Obrigado a todos e até uma próxima.